slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Fala pessoal, Vitor Corrêa na área com mais uma análise cripto e hoje eu estou ajudando alguém aqui inscrito no canal. Deixa eu ver aqui, vamos no gerenciador de vídeos. Ele pediu para que a gente fizesse uma análise. Comentários aqui, vamos ver. Pediu para a gente fazer um comentário da Gifto, foi o Carlos Neto. Boa tarde, Vitor. Você poderia passar um panorama da Gifto no momento? Desde já agradeço. Vamos lá, Carlos. Vou sim. Isso é um vídeo bem antigo, né, que a gente postou. Então, muita coisa mudou. Depois eu voltei para olhar. Muita coisa mudou. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada, vamos ver o que a gente pode dizer sobre o Gifto. Então, pessoal, olhando aqui no YouTube, a gente não vê muitas informações com relação a Gifto, né? Eu até olhei, tentei olhar algumas coisas, mas não tem. Eu botei, ó, essa semana. Então, se você mexer, cara, tá muito fraco mesmo de informação. Beleza? Tem aí uma análise técnica dizendo que vai cair, vai cair. Sim, é isso mesmo. Bom, se a gente olhar no CoinMarketCap, a Gifto, ela está com uma capitalização de mercado bem baixa, tá? Tá com, apesar de estar em alta, 12,65% de alta, tem aí o equivalente a 18 milhões de dólares. É muito pouco em relação ao que a gente vem vendo aí de outras criptomoedas, mas depois a gente vai entender por quê. Bom, volume. O volume no período de 24 horas está em alta, aí, 31,70%, e o seu volume correspondente em dólar está em 5 milhões aproximadamente. Peço desculpa aí as interferências de fora, é que eu estou com a janela aberta porque eu estou fazendo limpeza no ar-condicionado. Aí não tem como, mano, como não. Beleza? Então a gente olhou isso, vem algumas análises que eu vou fazer com vocês com relação à Gifto. Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui o momento da Gifto. A Gifto, ela está em queda, ok? Eu dei uma limpeza aí no gráfico porque estava bem zoado mesmo, muito suporte, suporte. Então eu resolvi tirar aqui essas linhas e simbolizei esse caixote aqui. De fato, com relação à nossa última análise, ele respeitou, teve dificuldade. Tu vê que ele não sai caindo desesperadamente, ele fica aí numa região de luta e agora ganha força, porque se você for ver o volume ele está crescente na sua queda, ok? E aí, Vitor, o que a gente faz? Bom, tracei aí 100% o seu comprimento e o que a gente observa é o seguinte: se eu traçar do início até o final, o ponto, os 100%, o 1,61 da retração de Fibonacci, desculpa aí esse barulho, mas, cara, eu estou limpando o ar-condicionado e, cara, não dá para ficar muito com a janela fechada, não. Bom, daria um valor negativo, ou seja, viraria pó, né? O 0,00 negativo, né? Negativou, não tem mais interesse nenhum. Da mesma forma, eu usei então o seguinte: eu vou pegar um ponto intermediário, eu vou pegar desse ponto aqui de lateralização até a sua ponta, e aí a gente consegue sim enxergar um ponto, um possível ponto que eu coloquei aqui em laranja no 0,00247. Lembrando que esse ponto não pode perder, bicho. Se perder, ladeira abaixo. Tá, e aí eu peguei o seguinte, eu peguei do fundo, né, do fundo desse comprimento maior até esse ponto que a gente acredita ser um ponto que não pode perder.
E aí tracei o ponto mediano e tracei alguns pontos da relação com relação à projeção de Fibonacci, que seria o 50, né, os 50%, eu coloquei o 38% e o 23%, ok? Não necessariamente do jeito que vocês estão vendo aqui, mas é interessante ver. Deixa eu apagar isso daqui e agora a gente vai fazer as análises. Bom, a primeira análise que a gente faz, eu vou usar esse ponto de suporte, não o de 50, que seria esse amarelo, eu vou usar branco, que esse seria o médio, né, o ponto médio desse comprimento que vai do 0,0279 até o 0,00247. Então, o ponto médio estaria compreendido aproximadamente no 0,01854. E agora, vocês veem, como eu falei, está numa crescente de descida, ele já foi rompido. Nesse momento do vídeo está em 0,0183. Então, não vale mais, mas vale muito a pena a gente observar o seguinte: pode ser que a gente venha fazer uma lateralização, tá bom? Então, vou usar aí pontos de suporte, que são esses em amarelo, e o último em laranja, para a gente fazer uma projeção pensando o seguinte: qual é a condição? Bateu ali, não desce mais. Essa é a condição, não pode descer mais. E aí, se não descer mais, cara, quanto tempo vai levar até ele chegar nessas resistências aqui em branco? Tá bom? Então, vamos lá. Pensando na projeção, a gente teria aqui, ó, esse ponto aqui. Seria mais ou menos. Por que eu não posso fazer aqui, Vitor? Porque, cara, esse é um gráfico semanal. Se eu botar aqui, o meu ponto de referência é dia 27 de novembro, sacou? Então, vamos pensar na semana que vem. Então, na semana que vem, a gente acredita, vamos acreditar que, de fato, Gifto vai bater nesse ponto e não vai voltar mais. Não vai voltar mais. E aí, vamos projetá-lo nessa primeira resistência aqui que nós estamos vendo, ok? Abre o arco e aí a gente vê o seguinte: se tudo correr da melhor forma, como a gente falou, bate ali e continua subindo, ou bate ali, fica lateralizando e depois sobe, o fato é, não vai perder, tá bom? Lá para dia 7 de agosto, a gente pode estar vendo aí o Gifto voltando a essa resistência no 0,050. Quanto que isso daí daria em percentual, né, para o cara que entrou? Também é uma boa análise a ser feita. Vamos lá. A gente estaria falando aí de algo em torno girando 233% de rendimento. Se tudo der certo, se a previsão for essa, você entrando, botando uma ordem ali, você teria aí esse percentual de rendimento. E aí vamos pensar agora lá na última resistência que nós projetamos aqui. Bom, vamos lá. Aí, de 17 de julho, né, a gente estaria pensando, 31 de julho, desculpa, a gente estaria pensando em dia lá para 23 de outubro desse ano. Tá, quanto que seria, então, o percentual de ganho se essa projeção ela se confirmasse? A gente estaria pensando em algo em torno de 443% de rendimento. Cara, é bem interessante, mas isso tem que acontecer. Concordam? Então vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer essa mesma projeção que nós fizemos, tá? Nesse ponto de resistência, e vamos usar o outro suporte que nós vimos aqui embaixo, que seria esse ponto em amarelo, que seria o 0,0123, ok? Vamos lá, a gente alinha, né?
o cursor. Tá bom. A gente está falando aí 14 de agosto. Lá para 14 de agosto, se ele bater nesse ponto e não descer mais e continuar subindo, é isso aí. Lá para 14 de agosto, a gente poderia estar vendo a GIFT voltando lá para os 0,050. Quanto que daria? Vamos ver esse percentual, né? Se o cara botou aí uma ordem na pedra, falou assim, não, acredito que desse ponto não desce mais, vai subir daí para cima. Bom, cara, a gente está falando em 325% de rendimento. Agora vamos ver lá na outra resistência, já que tu está tão empolgado, né? Vamos pensar aí. Na outra resistência, quanto que daria? A projeção é lá para 30 de outubro, ok? E isso daria para a gente um percentual sobre o valor aplicado, se isso de fato acontecer, estaríamos falando aí em torno de 590% de rendimento. Olha quanto tempo até ele, né, chegar lá naquela segunda resistência. Ok? Bom, e continua a análise, pessoal. Vamos ver. Se a gente pensar nesse último ponto de suporte, que a gente considera ser tranquilo, ok? Lá no 0,00861, tá? Se a gente pensar aqui nessa resistência, cadê? Filha da mãe. Deixa eu abaixar que aí dá para pegar ele. Se a gente for pensar nessa primeira resistência, a gente estaria aí em algo em torno de um período de 14 de agosto. Aí já mudou um pouquinho mais, né? Bom, e quanto seria esse percentual de crescimento? Cara, 490% de crescimento. Interessante, cara, né? Se tudo der certo, né? E agora vamos lá para aquela última resistência. Pô, cara, olha quanto é que daria lá para 24 de outubro. Então, e um percentual de crescimento projetado para nada mais, nada menos que 899% de rendimento. Cara, são rendimentos bem consideráveis, tá? Pensando o seguinte, não estou pegando topo, tá? Não estou pegando topo. Eu estou pegando resistências factíveis. E também estou pensando o seguinte, cara, vamos lá, o cara quis zoar o batalhão. Ele rabiscou aquele ponto que a gente disse, cara, não pode perder. Ele foi lá no 0,00247. Mano, e aí? Se ele for na primeira resistência, né, que a gente vai ver agora, a gente estaria falando lá para 28 de agosto. Bom, vamos ver aí quanto que daria isso. A gente está falando aí de 2.317% de rendimento. Caramba. Vale a pena? Não sei, é arriscar, né? Muito arriscado. Aí é você fazer a conta, filho. Olha só, e pensando que depois das trevas a gente chega na bonança, filho, caramba, lá para novembro, vamos ver quanto que daria? Doideira, vai vir um número pica das galáxias. Vamos lá, esse número estaria em aproximadamente 3.100% de rendimento. Bom, pessoal, é o que a gente entende, porque abaixo disso, cara, realmente é muito louco. Bom, o que a gente pode dizer para vocês, como resumo, a Gifto, ela está numa forte queda, o seu volume ele está crescente na queda, a gente entende que ele ficou retardando ali em alguns movimentos em que tinham muitos suportes, isso foi muito bom, então é sinal de que, porra, ele
ele sente quando vê muitos suportes próximos e é o que nós estamos vendo aqui. Então a gente botou essas linhas de suporte em amarelo, ok? E deixamos aí a última linha de suporte, que é a linha que, pô, bicho, não pode cair. Essa linha não pode cair, porque se cair, o negócio tende a ficar descontrolado. E é o 0,00247, que é essa linha de laranja. Então, pessoal, o que a gente entende é que pode ser, sim, que a Gift vire pó, pode ser. Mas não acredito muito nisso. Acredito que, de repente, ela possa ficar eternamente numa lateralização. Em alguns momentos, buscar aí um surto na sua resistência. Pode ser, tá? Ou se acontecer como a gente fez aí o simulado, de bater nesses suportes e subir, tá aí as projeções tanto de tempo quanto de percentual. Agora, vale a pena lembrar que o período que se a gente for pensar numa retomada, numa inversão de tendência de baixa para alta, esse período vai de julho a setembro, entendeu? Tem lá uns agostos, mas a gente tem aí setembro. Então vamos aumentar esse taxa. De julho a setembro, a gente pode pensar aí num período, se a Gift voltar a reverter a tendência de baixa para alta, a gente pode estar pensando nisso. E aí, cara, tem aí os percentuais, lembrando sempre que é sempre bom botar aquele dinheiro que não vai lhe fazer falta. Não vai lhe fazer falta. Então, aí. Então, se esse tipo de vídeo ajudou você a se manter informado e atualizado, cara, já se inscreve no canal, ative o sininho, né? E se puder, se gostou da análise de hoje, cara, deixa um likezinho, porque dá um trabalho danado fazer isso. Tá bom? Até porque o vídeo caiu, o microfone descarregou, caramba. Mas fui até o final. A gente tem que ter foco e determinação, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.